muito boa noite para você que está super sintonizado junto com a gente, Rádio Nova Aliança Maranguape, trazendo sempre o melhor do louvor nessa noite super abençoada, né? A gente manda uma alusão super especial para a galera da Igreja Batista Filadélfia, um programa idealizado pela Igreja Batista Filadélfia aí na Rua do Correio. Muito obrigado a você que está super ligadaço com a gente aí, né? Ela sempre nos patrocina aqui a nossa programação, que vai lá toda segunda-feira, toda quarta-feira, na pessoa do pastor Juscelino Araújo Franco, né? E a gente manda uma alusão super especial aí para a galera lá do Pátio Selvagem, Igreja Batista Nova Aliança, e também para o pastor Isaías ali no Novo Maranguape, Igreja Batista Shalom. E todos os irmãos aí que estão conectados também, os irmãos da Assembleia de Deus e outras igrejas também que estão sempre, de uma forma ou de outra, estão colaborando com a nossa programação. Rádio Nova Aliança, tudo a ver com você. E a gente manda alusão para o Eu de Sabino, lá por Cristais, né? Sempre está ligado aqui junto com a gente, Rádio Nova Aliança Maranguape. A gente também manda alusão para o Jair Sampaio Birajara Júnior, os proprietários aí, presidente da Rádio Maranguape FM, sempre estão ligadaço aqui junto com a gente, né? A gente manda um apoio aí também para a galera lá, os ouvintes da Igreja Batista lá no Coité, né? PIB de Maranguape, os irmãos lá. Pastor Paulo César também te manda alusão especial. Igreja Batista da Liberdade também, lá por Zé Walter, né? Sempre o pastor Davi está sempre aí conectado junto com a gente aqui na programação da Rádio Nova Aliança Maranguape. E daqui a pouquinho nós temos aqui a reflexão da palavra do Senhor para a sua vida, né? Prepare o seu coração aí, e o Senhor vai falar aí ao meu e aos nossos corações, na voz do nosso amigo aqui, nosso irmão Romário, né? Sempre está na segunda-feira aqui trazendo aí a reflexão da palavra do Senhor para o meu, para o seu, para os nossos corações. Por isso, fique ligado, daqui a pouquinho nós vamos dar início aí à reflexão desta noite. E o programa aqui é o Poder da Palavra, que vai de encontro ao meu, ao céu, nossos corações, Rádio Nova Aliança Maranguape. Essa porra chega aqui. Vai começar aqui o... Maior que a dor que apareceu, nada supera o seu poder. Ele é fiel com quem é seu. Jesus é maior, eu creio nisso. Nada pode me derrubar. Se ele está comigo aqui, nada vai me derrotar. Jesus é maior, eu declaro, maior que tudo ao meu redor. Minha esperança está em Cristo, porque meu Jesus é maior. Eu declaro com fé, Jesus é maior. É maior. Segura, Maranguape. Vai chegar, vai acontecer. O que Deus falou vai se cumprir. Tem resposta aqui. Cristo já olhou por mim. Sei que Deus não se atrasa, nada foge da direção. Quem confia no Senhor, logo vive a provisão. A tua bênção tá vindo aí, a tua bênção tá vindo aí. É só continuar crendo. A tua bênção tá vindo aí. Glória a Deus. Nesse momento eu quero agradecer ao Senhor e cumprimentar todos os meus irmãos da Nova Aliança,
todos os nossos irmãos que estão conectados, os irmãos que estão ouvindo esta rádio, os irmãos que estão assistindo. Quero vos saudar com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E quero junto com você nesta noite poder buscar o nosso Senhor, poder glorificar o seu nome, poder aprender da palavra. E acredito que sairemos daqui hoje mais cheios do Senhor, mais renovados. E acredito que se nós buscar Ele, Ele é fiel para se achegar a nós também. Se nós clamar a Ele, Ele vai responder nós. Então acredito que Deus, como eu sempre digo aqui, Deus, Ele tem grandes coisas reservadas para a tua vida. Nesse momento eu queria orar com você. Já agradeço esta rica oportunidade da parte de Deus, da parte do nosso irmão Carlinhos, que abriu esta porta abençoada. Que Deus possa dar o crescimento nesta rádio, que a sua vida cada vez mais o Senhor possa derramar bênção sem medidas. Feche seus olhos. Nesse momento eu convido você a se desligar da terra, a se desligar do problema, a se desligar do cansaço, a se desligar do estresse, a se desligar da preocupação e se conectar com o céu e falar com o teu Deus e falar com aquele que te criou, falar com aquele que tem o melhor para a tua vida, falar com aquele que te dá o fôlego de vida, falar com aquele que te dá forças todo dia, falar com aquele que permite que você abra os seus olhos ao amanhecer. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, aqui eu já venho te agradecer por esta rica oportunidade de poder estar na tua presença, de poder te buscar, de poder me derramar, de poder clamar ao Senhor, Deus. Pai, essa pessoa que está acompanhando esta rádio, eu não conheço ela, eu não sei o nome dela, mas eu tenho uma certeza que o Senhor conhece ela desde o dia do nascimento dela. E eu sei que o Senhor quer coisas boas para ela. Eu sei que o Senhor tem coisas boas para esta pessoa, Pai. Então neste momento, Pai, eu já te peço que o teu Espírito Santo visite essa pessoa, tirando todo o jugo do inimigo sobre a sua vida, tirando todo o pensamento de morte, tirando, meu Pai, todo o pensamento de tristeza, tirando toda a incredulidade, Pai. Aquilo que essa pessoa acha que não vai dar certo, o Senhor vai fazer dar certo. Aquilo que o Senhor determinou na vida dessa pessoa vai acontecer. Aquilo que essa pessoa pensa que é impossível para ela, não é impossível para ti, Senhor. Então eu clamo ao Senhor que é poderoso. Eu clamo ao Senhor que pode trazer a existências a coisas que não existem. Eu clamo ao Senhor que pode entrar na guerra junto com essa pessoa. Eu clamo ao Senhor que pode abrir uma porta onde não tem porta. Então eu te peço, Senhor Deus, entra na vida dessa pessoa com providência. E que mais na frente, ou até mesmo hoje, ela possa ligar aqui para a rádio contando o testemunho. Não porque estou aqui, Romário, não porque o irmão Carlinhos está aqui, mas porque ela creu em ti, Pai, que é poderoso para fazer o impossível, Pai. Seja a situação que for, não há nada impossível para ti, Senhor. Então é isso que nós te oramos, já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, desde já, como eu já falei, cumprimento a todos com a paz do Senhor.
Quero ser bem breve nesta palavra também. Queria que você que tivesse uma Bíblia, você que tem uma Bíblia, ou você que não tem uma Bíblia, você pode estar olhando aí no seu aplicativo, no seu celular, para você ficar antenado, para você acompanhar aqui a palavra do Senhor e acompanhar aí também na sua Bíblia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 57, que diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm os seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse o outro: Segue-me. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou e disse: Deixe aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, te seguirei, mas deixe-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. Versículo de número 62 diz assim: E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, aqui é uma passagem, uma palavra que Jesus ele vai ter com algumas pessoas, e fica bem claro a proposta do Senhor, a clareza que ele transmite para essas pessoas. E aqui, entre esses versículos, a gente vai aprender um pouco, vai entender um pouco, e vamos entender algo que a gente pode trazer para nossas vidas no dia de hoje. Se a gente atentar para esta palavra, a gente vai ver que uma pessoa se levanta e diz: Senhor Jesus, eu te seguirei. Tendo em vista que ele, antes de seguir o Senhor, ele queria enterrar o seu pai. Então aqui Jesus ele vai dizer que as raposas têm os seus covis e os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que que o Senhor quer dizer com isso? Se nós pegar esse evangelho de Lucas que nós estamos lendo, que a gente acabaram de ler esses versículos, se nós voltarmos algumas páginas, a gente vai ver que o anjo Gabriel desce, fala com Isabel, e ali anuncia que vai nascer um filho dela para Zacarias, seu marido, pois ambos eram velhos, mas como eu já falei, para Deus nada é impossível. Esse casal já era velho e o anjo aparece para Zacarias e diz: Zacarias, tua mulher vai ter um filho e o seu nome vai ser João. Zacarias duvida. Então aqui eu já posso ver que o anjo fala que ele vai à frente de Jesus, que ele vai preparar o caminho do Senhor, mesmo no ventre de sua mãe,
ele já era escolhido para profeta. Então o que me chama a atenção é que aqui já tem uma notícia boa para o povo. Tá vindo um que vai vir adiante do Senhor preparar o caminho do Senhor. Então esse menino já tinha uma promessa de ser um grande homem na presença de Deus. Então vamos mais à frente. O mesmo anjo Gabriel desce desce no ambiente onde Maria estava e fala com ela e diz: Maria, bendita és tu entre as mulheres, pois você achou graça diante de Deus. E ela, sem entender aquilo, o anjo fala para ela também: de dentro do teu ventre é o Messias, é Jesus que está aí dentro. Ele não falou com essas palavras, mas posso conjecturar que aqui também era uma notícia boa para ela e para a humanidade, para o povo. E o anjo fala para ela também: olha, tu vai ter um filho e o seu nome será Jesus. E ela, sem entender aquilo, ela diz: como é que eu vou ter um filho se eu não conheci varão? Mas o anjo explica a ela que o Espírito Santo ia vir sobre ela e ia gerar o filho, que era o nosso Salvador. E o anjo diz que ela tinha que colocar o nome do menino de Jesus. Então aqui nota-se que já temos outra notícia boa para a humanidade. A Bíblia diz que o seu nome também é Emanuel. A Bíblia diz que ele é conselheiro. A Bíblia diz que ele é príncipe da paz. A Bíblia diz que ele é filho do Altíssimo. A Bíblia diz que ele é o Salvador. Então aqui já entendo que há outra notícia boa para nossas vidas. E quando a gente vai adiante, já havia promessas acerca de Jesus, que ele ia vir para redimir os pecadores, que ele ia vir para trazer a salvação aos pecadores. E a gente vai ver que vieram alguns pastores, pois o anjo também foi aos pastores e deram essa notícia boa. Nasceu o Salvador. Ele está numa manjedoura. E aqueles pastores foram até Jesus, abençoaram a mãe de Jesus. Eles viram esta maravilha. A Bíblia vai dizer também que quando Maria vai visitar Isabel, o menino que estava em sua barriga, ele ficava agitado, ele ficava pulando de alegria dentro do seu ventre, confirmando a palavra que o anjo falara. Então a Bíblia vai dizer também que havia um homem guiado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo falou para ele, prometeu a ele, que ele não morreria sem ver o Senhor Jesus. E quando Maria leva Jesus ao templo, ainda bebê, ainda na sua fase de criança ali, que este homem pega o Senhor nas suas mãos, ele diz: Senhor, despede o teu servo em paz, pois eu vi a salvação. A salvação estava diante da mão dele. Mas foi já uma promessa que o Espírito Santo fez a ele, que ele não morreria antes de ver o nosso Salvador. E isso se cumpriu. Essa promessa se cumpriu. E pulando para o texto, você vai me perguntar o que é que isso tem a ver com o texto. O que tem a ver com o que a gente falou aqui, meus irmãos, que a gente vai entrar no texto agora, é que falei muitas notícias boas, falei de muitas coisas boas que era de Jesus, que era de João Batista.
Ele era o Salvador, ele era a promessa, ele ia trazer a salvação, ele ia fazer grandes coisas no meio do povo de Israel, da humanidade. Então isso alegra a gente, isso alegra o nosso coração. Mas o que me chama a atenção e vem me confrontar é porque uma pessoa se levanta e diz: eu te seguirei, Senhor Jesus. E Jesus diz: as raposas têm os seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que é que Jesus está querendo passar para a minha vida e para a tua vida hoje, nesta noite? Você que quer seguir a Jesus, você que quer essa maravilha do Senhor, você que quer a sua salvação, eu tenho uma notícia boa para te dar. A Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus, esse não será condenado. Mas aquele que não crê nele já está condenado. Vou lhe explicar mais, vou aprofundar mais um pouco. Por que que Jesus falou essas coisas para este homem, para esta pessoa? Porque tem pessoas que querem servir a Jesus e acham que Jesus é só o lado bom. Conselheiro, príncipe da paz, salvador, perdoador, faz milagre, trouxe a salvação. Mas a gente esquece que Jesus, ele é o exemplo. A gente esquece que Jesus, ele padeceu. A gente esquece que Jesus foi açoitado. A gente esquece que Jesus foi caluniado. A gente esquece que Jesus foi perseguido. A gente esquece que Jesus foi crucificado. A gente esquece que Jesus foi espancado. E a gente não quer viver isso. Muitas das vezes só queremos viver o lado bom. E aqui Jesus ele está explicando isso. Aquele que quer seguir a Ele tem que entender que não é fácil. Tem que entender que vai haver luta. Tem que entender que vai haver perseguição. Mas o que nos alegra é que Ele vai estar conosco em todas as situações das nossas vidas. Então, Jesus ele está dizendo, as raposas têm os seus covis, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Ele está dizendo, a minha vida é servir ao Senhor. E nós que somos seus seguidores, Jesus está dizendo, nós passaremos por isso também. Então tem pessoas que acham que vai aceitar, buscar o Senhor Jesus e acha que só vai ser maravilhas. Mas eu digo a você, vai haver lutas, vai haver perseguições, vai haver levantes. Então aqui eu entendo, meus irmãos, que seguir a Cristo não é somente coisas boas, mas é eu saber também que Ele está me dizendo que há um preço. Quando você aceita Jesus, automaticamente, quando você crê nele, automaticamente você é feito filho de Deus. Mas uma coisa eu posso conjecturar e ter essa certeza, é que quando você aceita Jesus, você não vai morrer no outro dia. Ou você não vai morrer no mesmo instante. Se você tem 10 anos de idade, você vai chegar aos seus 20, 30, 40, 50. Se você tem seus 20, você vai chegar aos seus 30, seus 40, seus 50. Se você tem 50, você vai chegar aos 60, 70. E quando você aceita Jesus, como você não vai morrer automaticamente, há uma trajetória a caminhar. A salvação está sobre ti. Mas você precisa lutar por ela. Jesus diz, guarda o que tens. Eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Coroa essa que é a nossa salvação. Então, quando você aceita Jesus, não pense que vai ser só coisas boas. Mas vai vir lutas, perseguições, vão querer te injustiçar, vão querer falar mal de ti, vão querer te perseguir, vão querer te derrubar.
Mas saiba que você tem que lutar pela salvação que já está sobre a tua vida. Nada nesta terra é maior do que a tua salvação. Então essa é a primeira classe de pessoas que vem até Jesus achando que é só maravilhas. Aceitar Jesus, crer nele, é o bem maior que a gente pode ter nessa terra. Mas também sabemos que iremos passar por aquilo que o Senhor Jesus passou. Essa é a primeira classe de pessoa. E a segunda classe de pessoas, Jesus chama essa pessoa. Vem. Ele diz a outro, segue-me. E esse outro vai dizer, deixe-me eu me despedir primeiro dos que estão na minha casa. Aqui é outra classe de pessoa. Tem pessoas que aceitaram Jesus. Tem pessoas que confessaram que são de Jesus. Mas, quando se diz respeito ao reino de Deus, o reino de Deus fica em segundo e terceiro plano. Jesus me traz aqui, através do Espírito Santo, através dessa palavra poderosa, para te dizer que o reino dele tem que estar em primeiro lugar na tua vida. Essa pessoa aqui disse, deixa eu me despedir da minha casa. Mas o Senhor Jesus disse, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Então você que aceitou Jesus, o reino dele não pode ficar em segundo e em terceiro plano. Tem pessoas que dizem, eu só vou para a igreja depois que eu saio do meu trabalho. Eu só posso ir para a igreja no dia que eu estou de folga. Eu só posso servir ao Senhor depois que eu ajeitar minhas crianças, depois que eu cuidar das minhas crianças. Se Jesus voltar, e aí? Eu vou chegar para Deus e dizer isso, não, Senhor Jesus, o meu trabalho era mais importante do que o teu reino. Será que eu vou ter essa coragem diante de Deus eu dizer, não, Senhor Jesus, o esporte, a academia é mais importante do que o teu reino? O Senhor Jesus, ele nos alerta e nos ensina. Não te preocupa com o que tu há de comer. Não te preocupa com o que tu há de beber. Não te preocupa com as coisas deste mundo. Te preocupa tão somente em colocar a tua alma, o teu entendimento, a tua busca, primeiramente no reino de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não é eu que estou falando isso, Romário, mas é o Senhor Jesus. Esta palavra é verdadeira. Ele diz, se você buscar o reino dele, ele não vai deixar faltar o alimento. Ele não vai deixar faltar a tua roupa. Ele não vai deixar faltar a tua saúde. Ele não vai deixar de cuidar dos teus filhos. Ele não vai deixar de cuidar da tua família. Ele não vai deixar de cuidar do teu emprego, dos teus negócios. Mas o que a gente não pode fazer é deixar o seu reino para segundo e terceiro plano. Então essa é a segunda classe de pessoas. Mas tenham em vista que essa palavra que eu acabara de ler, que é: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Temos o exemplo da mulher de Ló, que olhou para trás e ficou ali, uma estátua. Então, aqui o Senhor vem nos mostrar que o arado, para você que não conhece, o arado, aqui Jesus simbolizou o tempo daquela época. Acredito que hoje ainda tem, mas algumas pessoas não conhecem. O arado fica 2 bois na frente e um metal pontudo ao chão, com uma estrutura onde a pessoa segura e os bois vai à frente e esse arado vai rasgando a terra para onde vai colocar a semente. E pense comigo, se esse homem olha para o lado, para a direita, ou para a esquerda, ou para trás, a sua frente vai sair torta.
vai sair errado. E o resultado daquela plantação vai ser ruim. Mas uma coisa o Senhor ministra ao meu coração para te falar. Se você ficar olhando para o alvo, que é Cristo. Se você olhar para frente e não olhar para as coisas que você deixou para trás. Eu tenho uma certeza que Deus vai dar o crescimento nessa colheita, nessa plantação. E você vai ter bons resultados na sua vida. Então, o arado simbolizava o tempo daquela pessoa, daquela época. Trazendo por dia de hoje, você que é jovem, de 12, 13, 14 anos, que não sabe o que é um arado. Jesus, como eu disse, falou naquela época, eu vou falar na nossa época. Se Jesus estivesse no nosso meio hoje aqui, presente, em corpo, ele poderia usar o exemplo do GPS. O GPS, quando você pega uma trajetória longe, o GPS ele vai indicando as ruas que você deve dobrar. Acredito que você conhece o que é um GPS. E o GPS ele vai dizer, droga à esquerda, rua fulano de tal. Droga à direita, rua tal. E você vai seguindo. Então, quando Deus diz, vai para a direita e você vai para a esquerda, ali a Bíblia vai dizer que você vai ter maus resultados, como foi falado aqui. Então, simbolizando o dia de hoje, posso conjecturar e falar isso, que muitas das vezes Deus é como se fosse teu GPS. Ele está dizendo para tu ir para a esquerda, tu vai para a direita. Ele está dizendo para tu ir para a direita, tu vai para a esquerda. E Ele está te dizendo, o resultado vai sair ruim. Mas você que tomou o caminho errado, assim como o GPS, ele refaz a trajetória, assim também o Senhor Jesus, ele quer refazer a tua trajetória. Ele está dizendo, o caminho não é esse. O caminho não é o caminho da mentira. O caminho não é o caminho de tu estar brigado com o teu irmão. O caminho não é o caminho de tu estar com orgulho no teu coração. O caminho não é de tu estar soberbo. O caminho é o caminho da humildade. O caminho é o caminho do perdão, meu filho. O caminho é o caminho da misericórdia. O caminho é o caminho do amor. Então, sai dessa rota e entra na rota do Senhor. Então era isso que o Senhor Jesus estava querendo dizer. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele perde o foco. E o nosso foco é Jesus. O nosso foco é o reino dos céus. O nosso foco é as mansões celestiais. Não tira o teu foco do Senhor Jesus. Deixa as pessoas falar. Deixa as pessoas dizer que você quer ser santo, que você quer ser diferente. Não, olha para Jesus. Deixa as pessoas dizer que só você faz isso. Ah, só aquela pessoa vai evangelizar. Ah, só aquela pessoa vai orar. Ah, só essa pessoa está todo dia indo para a igreja. Deixa as pessoas falar. O teu foco é o céu. O teu foco é as mansões celestiais. Então era isso que o Senhor estava querendo dizer. Olha, vai ter luta. Quando tu pegar no arado, vai sair suor dessa testa. Vai criar cardo na tua mão. Tu vai sentir cansaço. Tu vai sentir sofrimento. Mas o resultado vai ser maravilhoso. Mas o resultado vai ser um dia estar com o Senhor Jesus no reino dos céus. Então não desista. Se você tirou a mão do arado, pegue nesse arado de novo. Se você está olhando para trás, tira o foco do que você deixou para trás e olha para frente. É isso que o Senhor quer para mim e para a tua vida. Por que não lembrar de Mardoqueu? Aqui já caminho para o final desta reflexão. Por que não falar de Mardoqueu? Um homem que se via a Deus, um homem que era honesto, um homem que era temente a Deus. E a Bíblia vai dizer que
Você que entende esse texto é mais conhecedor do que eu. Que naquela época havia um rei chamado Assuero. E esse rei nomeia um dos seus conselheiros, um dos seus amigos, que o seu nome era Amã, como um dos maiorais entre os príncipes. Deu todo o poder a ele. E a Bíblia vai dizer que todos os servos desse rei ficavam ao portão do palácio. E a Bíblia vai dizer que quando esse homem chamado Amã passava, todos os servos encurvavam a cabeça e se ajoelhavam. Mas Mardoqueu ficava na posição. Todos os servos abaixavam a cabeça e se prostravam diante de Amã. Mas Mardoqueu se mantinha na posição. Mardoqueu foi aquele que alertou a rainha Esther para que salvasse o rei. Então ele ficava na posição mesmo sabendo que ele corria o risco de morrer. E a Bíblia vai dizer que Amã, ele ia crescendo, ele ia sendo exaltado por Deus. A Bíblia vai dizer que Mardoqueu, ele teve honrarias, ele teve um anel em seu dedo. A Bíblia vai dizer que Mardoqueu, ele foi vitorioso, mas porque ele ficou na posição. Ele não se curvou para o inimigo. Ele não se curvou para a circunstância. Ele não foi pela cabeça dos outros, mas ele ficou com a sua mente, com o seu coração no foco, que era Deus. Ah, irmão Romário, o que é que isso tem a ver com o dia de hoje? Trazendo para os nossos dias de hoje, irmão. Naquele tempo, a perseguição era lanças, era jogado nas prisões. Hoje ainda tem isso, mas em muitos países não tem. E qual é a nossa perseguição hoje? Qual é a nossa perseguição hoje? Hoje não temos pessoas nos perseguindo aqui no Brasil. Não temos pessoas nos açoitando. Mas naquele tempo era assim. Como é no dia de hoje? Qual é o meu inimigo? Eu vou lhe mostrar qual é o inimigo. Naquele tempo, o inimigo era com lanças, era condenado à morte na hora. Hoje, o nosso inimigo é nós mesmos. Hoje, um dos maiores inimigos que a gente tem se chama eu. Talvez hoje o teu inimigo seja uma situação no teu trabalho. Talvez o teu inimigo hoje seja isso daqui. Será que você tem se curvado para isso aqui? Será que você tem deixado de ir à casa do Senhor por causa disso daqui? Será que você tem se prostrado diante disso daqui? Será que você tem se ajoelhado diante disso daqui? Será que isso daqui tem tomado o lugar de Deus na tua vida? Então hoje, muitas das vezes, a gente não se atenta para isso. Mas o Senhor está te falando hoje. Não perde o foco. Se for preciso, tira. Se for necessário, arranca. Mas tira do meio, tira da frente. Foca no Senhor Jesus. Foca no céu. Eu não sei qual é a área que está te impedindo de tu servir ao Senhor. Eu não sei a área que está te fazendo tirar a mão do arado. Mas, hoje, deixa isso de lado. Ora ao teu Deus. Busca nele. Deixa esse algo, eu não sei o que, mas isso que te atrapalha, que te impede de servir ao Senhor, deixa de lado, te põe na posição. Não te curva diante dessa situação, pois o que está à tua frente é maior do que todas as coisas. O que está te aguardando é maior do que todas as coisas. E coisas essas que eu falo com toda certeza para a minha vida e para a sua vida, são coisas eternas. Coisas que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, e nunca
foi penetrado ao coração humano são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então aqui eu agradeço esta rica oportunidade, que você possa guardar esta palavra, botar em prática, e que chuvas de bênção do Senhor, eu creio assim, vai cair sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, né? Você ouviu aí a reflexão na palavra aí, nosso irmão Romário. Toda segunda-feira nós estamos aqui, levando o Evangelho, a palavra do Senhor, aos cativos, aos oprimidos, aqueles que estão necessitando realmente que o Senhor faça um milagre em suas vidas. Por isso, toda segunda-feira estamos aqui. Nós podíamos estar botando aí outro tipo de música, nossa rádio, mostrando uma programação voltada para o mundão, mas não. Nós estamos aqui levando a palavra do Senhor àqueles que estão necessitando realmente que o Senhor faça a obra nas suas vidas. A gente agradece ao Senhor Deus por essa oportunidade. E quarta-feira nós vamos estar de volta aqui na voz do pastor Everardo, né? Vai estar aqui trazendo a reflexão. O pastor Everardo vai estar aqui trazendo a reflexão na quarta-feira, a partir das 7 horas da noite. E a gente manda uma alusão para os irmãos que ficaram conosco aqui até agora, né? A gente não estica muito tempo, que é para não estar cansando, né, os irmãos. Nosso aqui é bem breve, bem centralizado, para que você entenda a palavra simples, para que você entenda o que o Senhor realmente quer para as nossas vidas. E nós vamos estar encerrando, a gente vai estar orando, para estar encerrando essa programação nesta noite. Oremos. Senhor nosso Deus e soberano Pai, estamos aqui mais uma vez na Tua presença, Pai. Abençoa nossas vidas, meu Pai, abre o nosso entendimento a respeito da Tua palavra, meu Pai. Abençoa, Senhor Deus, a irmã que está aqui conosco, aqui, a esposa do irmão Romário, está aqui no nosso estúdio, Senhor Deus. Abençoa também o irmão Romário, que trouxe a reflexão, meu Pai. Abençoa as pessoas que estavam conosco aqui, meu Pai, até esse momento, curtindo aí, ouvindo a Tua palavra, Pai. Abençoa essa emissora, Senhor Deus, que foi criada, meu Pai, para propagar o Evangelho aos 4 cantos da terra, meu Pai. Nós sabemos que a internet, Senhor Deus, ela joga, Senhor Deus, o sinal da nossa emissora nos 4 cantos do planeta, Senhor Deus. Aonde quer que esteja a internet, lá está a Rádio Nova Aliança Maranguape, trazendo o Evangelho, trazendo a palavra do Senhor, que vai de encontro ao meu, ao seu e aos nossos corações. E é isso que nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Teu Filho amado Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém.